Olá, então nesse vídeo aqui só quero mostrar, né, o que foi feito em relação ao programa anterior. Basicamente, na detecção do movimento a gente utilizou o Media Pipe, né? Aí tem uma fotinha só, o print screen aí que basicamente encontra 33 pontos aí de referências, de poses aí das pessoas. Enfim, e a projeção aqui está colocada aqui no chão. Basicamente, qual era o probleminha que a gente estava tendo? Basicamente, ok, a gente conseguia reconhecer bem tranquilamente as pessoas, né? Escolhia uma das juntas para fazer como referência, né? Contudo, a gente precisava fazer a transformada da perspectiva, porque a gente tem que capturar também a área aqui onde está o jogador, né? Para definir onde que ele está, por exemplo, pegando o ponto aqui do pé esquerdo, aqui, qual quadrado que ele está, em qual área, né? E como a posição da câmera pode variar, né? A gente precisa de um jeito aí que faça essa correção de perspectiva e deixar um pouco independente o jogo. O problema era que, como no passo anterior, né, no programinha, na proposta anterior, o que a gente estava fazendo? Toda vez que fazia a transformada da perspectiva, a gente perdia as referências, né, desses pontos aqui gerados pelo Media Pipe. Daí, para contornar esse problema, a gente colocou um círculo, desenhava um círculo aqui nos mesmos pontos de referência, para que quando fizesse a transformada da perspectiva na outra telinha, a gente conseguia reconhecer esse ponto, esse círculo, por uma função de contornos, né? Ele buscava lá um círculo preto e buscava esse contorno, e aí sim ficava procurando a referência. Funcionava, mas não, no 100%. Às vezes dava algum problema, por exemplo, quando tinha alguma coisa na tela da mesma cor que a gente colocava o círculo. Então, para eliminar esse problema, o que a gente fez? A gente tentou entender melhor, um pouco mais a fundo, aí como é que funciona ali a transformada de perspectiva a função. Então, basicamente, é um cálculo matemático baseado em matrizes, que pega pixel por pixel, de uma área, no caso, por exemplo, aqui a nossa área de projeção, 1, 2, 3, 4 pontos, e joga esses 4 pontos numa outra tela que a gente queira fazer, como se fosse uma visão do topo, transformando então essa imagem aqui em perspectiva, como se fosse um plano olhando de cima. Então a gente entendeu como é que faz essa transformada, daqui a pouco eu mostro no programa, e aí a gente foi um pouco mais a fundo para entender, ok, então, apesar que eu tenha transformado, eu perdi minhas referências aqui no Media Pipe. Como é que eu consigo determinar a posição desse pixel aqui antes da transformada, a posição dele lá depois da transformada? Então, foi esse passo que a gente procurou. Então, basicamente, deixa eu colocar aqui no programinha, basicamente, essa parte aqui do programa. Esse cálculo aqui, essa cálculo matemático, é basicamente o que ele é o programa, a função Perspective Transform, Warp Perspective, faz quando transforma lá aqueles pontos numa outra matriz. Então, basicamente, é essa continha que ele faz. Então, o que foi feito? A gente fez a mesma equação e colocou um ponto específico, um pixel específico, vamos dizer assim, que a gente queira acompanhar. No caso aqui, só para exemplificar, eu peguei a posição do nariz, ali feito pelo Media Pipe. Então, só para exemplificar, deixa eu rodar aqui. Então, basicamente, vamos abrir 3 telinhas, Tá abrindo aqui. Então, essa aqui seria a telinha do jogo, que estaria colocado no projetor, Eu tirei ali daqui. Teria a tela que está pegando a câmera, então eu peguei só a câmera do notebook, aqui ela é bem só para mostrar. Então, ela está reconhecendo a face, a posição dos ombros. E aqui a tela aqui, então, para dizer que está calibrando para a gente. Aqui no caso não tem perspectiva, mas só para mostrar. Então, vou pegar 4 pontos, 1, 2, 3, 4, Então, tá lá minha perspectiva. Então, basicamente, eu pedi aquela parte do programa tá seguindo esse ponto aqui de referência do Media Pipe, que é o nariz. Então, esse ponto aqui está sendo jogado aqui na transformada da perspectiva, e não está se perdendo a relação. Então, eu estou controlando a telinha aqui do jogo, deixa eu pôr para cá, com o meu nariz. Então, vou passando para quadrinho, Tá invertido aqui porque quando a gente joga no projetor ele inverte, tá? Mas só para então entender aí que quem está controlando aqui o acender e o piscar aqui desses quadrados é o meu nariz, tá? Então é basicamente isso que eu queria mostrar. Então essa foi a grande diferença. Então agora a gente está eliminando aquele problema e agora basicamente é partir para o próximo passo, que é criar os jogos então para a plataforma Teteia, tá certo? Obrigado e até mais.